Shalom, meus amigos, um bom dia a todos vocês, nessa fria, chuvosa e nublada manhã na cidade santa de Jerusalém. Israel, desde o início da semana passada, iniciou o período mais rigoroso do seu inverno, de tal modo que o Monte Hermon e também nas colinas de Golã já foi registrada intensa neve. Os relógios marcam nesse momento aqui em nossa capital a temperatura de 6 graus, mas a sensação térmica, como vocês podem imaginar, é bem mais baixa. A semana passada eu fiquei e ainda me encontro ligeiramente gripado. Isso me impediu que depois do Shabat, em modo de ser Shabat, eu pudesse sair para gravar, como comumente faço a minha mensagem de Shavuotov. E a verdade é que eu só estou na rua agora, porque eu preciso sair para comprar comida para o Shabat. E isso, evidentemente, me oportuniza a chance, vou me sentar aqui na estação de trem, me oportuniza a chance de compartilhar com vocês um pouco mais da imensa sabedoria da Torá. O povo judeu no mundo todo vai fazer a leitura da porção semanal da Torá, intitulada Vaierá, Parashá é Vaierá. E ela nos conta, né, na sua narrativa, do encontro de Moshe Rabbeinu com o faraó. Moshe Rabbeinu, né, seguindo as ordens de Akadosh Baruch Hu, sai de Midian e retorna ao Egito. Nós sabemos que a sua missão é obter a liberdade do povo judeu. Impressionantemente, Moshe Rabbeinu e Arão conseguem entrar no palácio do faraó. Eu digo que é impressionante, porque o faraó tinha imensos exércitos que o protegiam e feras, também todos os portões do palácio. Mas é incrível como Moshe Rabbeinu e Arão entravam e saíam do palácio com imensa facilidade, o que é em si mesmo um grande milagre. E quando Moshe Rabbeinu finalmente está à frente do faraó, o faraó vai nos oferecer uma lição extraordinária. E você do outro lado da câmera surpreso vai dizer, mas espera lá, eu acompanho o canal Pérolas da Sabedoria Judaica para receber a sabedoria dos sábios do povo judeu. E você está me dizendo agora que a lição que você vai compartilhar comigo é uma lição que você aprende com o faraó? Sim, meus amigos, porque o sábio é aquele que aprende de todos. É o que nos ensina no Pirkei Avot, né, a ética dos pais. E nós também podemos aprender do faraó, como nos ensinou o rabino de abençoada memória Elimelech de Lizenski. Ele nos conta que quando Moshe Rabbeinu se encontra com o faraó e se apresenta, né, como representante de Hashem, o faraó diz, olha, eu não conheço o teu Deus. Nós sabemos que o faraó sabia muito bem quem era Hashem, mas a verdade é que os egípcios não acreditavam num Deus único, eles eram politeístas. E o faraó particularmente acreditava na existência de 70 forças, mas não de um governo único, de um Deus único. E o faraó pede a Moshe Rabbeinu um sinal. Quem é o teu Deus? Quem te mandou aqui? Ele sabia muito bem quem era Moshe Rabbeinu, sabia muito bem quem ele representava. Mas aqui entra algo que difere daquilo que a maioria de vocês costuma ouvir e costuma interpretar por meio da leitura precipitada da Torá. O faraó não pediu que Moshe Rabbeinu fizesse um truque, algo que o impressionasse, que esse sinal tivesse essa natureza de algo que pudesse impressioná-lo. Não, o faraó diz a Moshe Rabbeinu algo muito diferente, como nos ensina o rabino Elimelech de Lizenski. O faraó pede a Moshe Rabbeinu que faça algo que impressione a ele mesmo. Como assim, Átila? Impressione a ele mesmo? Veja, o faraó governava o mais importante império da antiguidade naquele momento da história. Ele era um líder que era cercado de magos, bruxos, feiticeiros, de gente que sabia manipular grandes forças do universo por meio da magia negra, de modo que ele estava muito acostumado a presenciar no seu palácio truques, né, que ele levava algum tempo para poder compreender os mecanismos que tornavam possível aquele truque, aquele embuste. E por isso ele pede a Moshe Rabbeinu que não faça mais um truque, mas que faça algo, que faça uma maravilha, que
impressione não a ele, o faraó, mas que impressione a ele mesmo, Moshe Rabbeinu, algo que ele faça e que ele mesmo não acredite que foi capaz, né, de fazer, que ele mesmo não acredite que tal coisa foi possível. Vejam, o maior de todos os mágicos, Houdini, quando se dirigia a plateias do mundo inteiro, ele tinha esse poder de cativar as massas, impressionando com seus truques extraordinários. Mas havia sempre uma pessoa, nos ginásios, estádios, teatros, nas ruas, né, em que ele se encontrava realizando esses truques impressionantes, que nunca se impressionava com seus truques. Quem era essa pessoa? Ele mesmo. Houdini nunca se impressionou com tudo aquilo que ele fazia. Por quê? Porque Houdini sabia que era um truque. Porque Houdini sabia quais eram as cordas que ele tinha que puxar para que os mecanismos que tornassem possível aquele ato impressionante, né, de fato se constituísse num truque que fizesse com que muitas pessoas dissessem, como a gente comumente vê as pessoas dizerem depois de grandes truques mágicos, que eles não são mágicos, eles são bruxos, eles manipulam forças do universo. Mas o mágico está sempre ali tranquilo, impassível, né? Ele não perde o controle. Por quê? Porque ele sabe exatamente o que vai acontecer, porque ele é o responsável por aquele espetáculo. E por isso o faraó, por ter essa experiência, o faraó não queria ser impressionado, porque ele sabia que impressionar a ele mesmo seria algo relativamente fácil. Ele queria que Moshe Rabbeinu e Aron impressionassem a si mesmo. E Moshe Rabbeinu e Aron fizeram algo que impressionaram a eles mesmos. O que, Átila? E é preciso aqui mais uma vez chamar a atenção para os danos causados pela cinematografia hollywoodiana e também por aqueles que precipitadamente interpretam a Torá sem entender que a Torá tem muitas fontes. Rabbi Elimelech de Lizensk nos revela, assim como outros sábios da Torá, que Moshe Rabbeinu pediu ali no palácio que Aron lançasse o seu cajado no chão e ele se transformou numa cobra. Todos nós sabemos que o faraó riu desse truque, porque mesmo uma criança de 5 anos de idade que frequentasse as cortes no Egito era capaz de reproduzir essa mágica, esse truque. E de fato, os bruxos do Egito fizeram. Porém, quando Aron se abaixou e pegou a cobra que se materializou novamente na forma do cajado, o cajado de Aron, não a cobra, o cajado de Aron engoliu o cajado dos magos do Egito. Quando o faraó viu isso, ele sabia que não se tratava de nenhum truque. Mesmo Moshe Rabbeinu e Aron não sabiam exatamente do desenlace dos acontecimentos, e eles também ficaram maravilhados com algo impressionante como aquilo que havia acabado de acontecer ali. Por quê? Porque aquilo era Hashem movendo o mundo, porque as forças que foram mobilizadas para tornar possível um milagre como esse se afastavam completamente da ideia tola de truques. Era Hashem, o Deus do universo, agindo. De modo que não só o faraó foi impressionado, mas também o nosso profeta e seu irmão foram impressionados com tudo aquilo. E veja, meus amigos, mais de 3.500 anos se passaram desde aquele momento. E nós nos encontramos no século XXI. De que maneira essas lições podem nos ajudar a lidar com os fatos da vida em plena pós-modernidade? Nós vivemos num momento em que as pessoas se preocupam sobretudo em impressionar umas às outras. O surgimento das mídias e redes sociais tornaram esse desejo literalmente uma chaga entre nós. E não pense que isso ocorre apenas por meio dos influencers, né? Daqueles que ganham sua vida por meio da arte de truques nas redes sociais, de enganar as pessoas para formar verdadeiras legiões de seguidores. Não, a maioria de nós também
não perde a oportunidade de fazer uma selfie, de fazer uma postagem, de mostrar algo que impressiona o seu pequeno círculo, a sua pequena bolha, aquelas pessoas que estão ao nosso redor, que para nós é tão importante ter delas a sua aprovação, ou para que nós, né, nos orgulhemos de impressioná-las com algo que nós consideramos como uma maravilha, que nós avidamente publicamos nas redes sociais. Mas isso é muito triste, eu diria mesmo patético, porque a nossa meta não é impressionar os outros, a nossa meta no mundo, né, é sermos capazes de causar por meio dos nossos atos um impacto no mundo tão grande que nós mesmos nos impressionamos ao ponto de podermos chegar a dizer algo como: uau, eu fiz isso, eu logrei esse êxito, eu transformei todas aquelas que eram as minhas capacidades, as minhas habilidades, os dons que Deus me deu em algo que teve impacto no mundo, que transformou o mundo num lugar melhor, de tal modo que eu não me preocupo tanto com o fato dos outros se impressionarem, mas com o fato de que eu mesmo me impressiono e me orgulho de tudo aquilo que eu sou capaz de fazer. E você pode estar pensando do outro lado da câmera: mas eu não tenho essas habilidades, não tenho essas capacidades. Não é verdade, todos nós temos. As pessoas acham que só os ricos são capazes de fazer coisas impressionantes, que só a distribuição de recursos, Sedacá, tem o condão de fazer coisas milagrosas no mundo, mas não é verdade. Todo ser humano tem esse poder. Todos nós somos dotados de capacidades que tornam possível que os nossos atos tenham impacto sobre o mundo. Você não precisa ser Abraão Avino, você não precisa ser Moshe Rabbeinu para que as suas ações tenham esse poder. Eu quero contar uma breve história contida na Guemará, no Talmud, que nos ajuda a entender isso melhor. Havia, no período que antecedeu a destruição do segundo Beit HaMikdash, aqui em Israel e particularmente em Jerusalém, um judeu muito rico, chamado Boni Ben Gurion. Mas ele é conhecido popularmente como Nicodemos. E de fato ele possui uma das 3 maiores riquezas de todo o povo judeu. E ele era um homem que distribuía muito dinheiro, a tal ponto que num determinado momento ele conseguiu sustentar sozinho toda a cidade velha de Jerusalém, alimentando todo o povo. E numa determinada ocasião, como registra Guemará no Talmud, a sua filha, a filha de Boni Ben Gurion, o vê nas ruas, catando no lixo restos de comida. Ele havia se encontrado, né, ele havia sido levado a uma situação de tamanha pobreza, de uma pobreza tão absoluta, que a única forma de obter algum alimento era catando restos de comida no lixo. E a sua filha, mas sobretudo a sua família, num processo de introspecção, de reflexão, pensaram: como é possível que um homem que ao longo de sua vida foi tão generoso, que deu tanto de si mesmo, tenha recebido como recompensa esse estado lastimável de pobreza absoluta, sendo obrigado a catar restos de comida nas ruas? Esse era o questionamento que a sua filha e que a sua família faziam. Como é possível que um judeu que tenha praticado essa mitzvah tão poderosa tenha sido recompensado dessa forma? Mas veja, meus amigos, a maioria de nós é muito facilmente impressionado. E Boni Ben Gurion também impressionou o povo judeu com sua imensa generosidade ao longo da sua vida. Mas a verdade, e essa verdade só era conhecida por ele mesmo e por Akadosh Baruch Hu nos céus, é que o que ele deu era muito pouco diante de tudo que ele podia ter dado. A sua capacidade de dar era infinitamente maior do que ele havia dado. Ou seja, ele recebeu de Akadosh Baruch Hu um presente
que foi o presente de uma riqueza extraordinária. E o que ele fez com essa riqueza? Ele deu aquilo que não faltava a ele. Ele deu um percentual desses recursos que era absolutamente insuficiente para a missão que ele vinha cumprir nesse mundo. E embora ele tenha impressionado o mundo inteiro com seus atos de generosidade, ele não impressionou a Kadosh Baruch Hu. Por quê? Eu quero insistir nesse ponto. Ele poderia ter dado muito mais. Então você aí que tira do bolso os trocados e dá para o mendigo na rua e que sente um calor no seu coração por ter feito um ato de bondade, se você não tiver feito uma foto, né, vergonhosamente se autopromovido por meio desse ato, mesmo que tenha sido um ato, né, feito sem os holofotes, sem publicidade, mesmo que você tenha se sentido bem, né, com esse ato de generosidade, reflita sobre tudo aquilo que você recebeu de Hashem, tudo aquilo que você pode dar e que você não está dando. Mas Átila, eu não tenho dinheiro. Miseravelmente as pessoas acham que só os que possuem grandes recursos são capazes de fazer atos maravilhosos, atos que vão impressionar o mundo. Mas não, eu também devo insistir nesse ponto. Todos nós temos a possibilidade de realizar grandes coisas no mundo, mas para isso é preciso que a gente faça uma reflexão severa a respeito da vida que nós levamos e de tudo aquilo que nós estamos negando à nossa família, aos nossos amigos, à comunidade em que nós vivemos, à sociedade em que estamos participando. Não dê aquilo que não falta a você, mesmo que isso seja apenas tempo, ofereça mais. E eu devo dizer a vocês que esse senso de propósito é algo que tem me guiado durante toda a minha vida. Eu nasci pobre e muito provavelmente vou morrer pobre. Mas eu sei que tenho ao longo dos anos oferecido o máximo que eu tenho podido oferecer, mesmo em detrimento da minha saúde, mesmo em detrimento dos meus interesses pessoais, utilizando toda a energia que está ao meu alcance para poder fazer muito mais. E saibam que o canal Pérolas da Sabedoria Judaica é só uma dessas ações. Que os vídeos que eu gravo aqui, os textos que eu traduzo, o material que eu publico nas redes sociais, isso é só uma pequena parte daquilo que eu tenho oferecido à minha comunidade. E é preciso que cada um de vocês que estão me assistindo agora pensem sobre isso. O faraó nos ofereceu essa lição. Qual é a lição, Átila? Façamos algo que não impressione os outros, mas que impressione a nós mesmos e que faça um Criador do Universo, o Ribono Shel Olam, o Mestre do Universo, se orgulhar de cada um de nós. Meus amigos, Shabbat Shalom.